depois de fazermos a avaliação com o PT José, viemos fazer uma avaliação com o nutricionista Ivo Ferreira. Vamos fazer uma avaliação de peso, de hábitos alimentares, de medidas, tudo para nos ajudar durante estes 90 dias de desafio. Olá, boa tarde, o meu nome é Ivo Ferreira, sou nutricionista, trabalho na área desportiva sobretudo e já tenho cerca de 10 anos de trabalho nesta área e o objetivo é ajudar aqui a Helena a conseguir atingir os melhores resultados, portanto da minha parte é acima de tudo ajudá-la aqui a ter dedicação, motivação relativamente à parte alimentar e não só, um apoio motivacional também. Então, bora lá! Então, Helena, vamos aqui falar da parte dos hábitos alimentares, está bem? Portanto, eu nesta fase o que pretendo é sobretudo que consigamos explanar tudo aquilo que é feito na maioria dos dias na alimentação, está bem? Portanto, quanto mais informação nós obtivermos aqui, melhor, vamos conseguir ter aqui basicamente um diagnóstico um bocadinho mais apurado. Então, habitualmente, qual é a primeira refeição do dia? Tem almoço, já depois do treino. Às 11, 11h30, mais ou menos. Qual é a hora de acordar? 7. Por volta das 7, ok. Portanto, neste momento o que está a acontecer é que o treino está a acontecer em jejum, certo? Sim, só uma proteína e um chá, às vezes chá verde, chá preto, chá de hibisco, também às vezes valoriento. Ok, a hora de acordar é por volta das 7, é isso? Sim. Então, e depois fazemos então um pequeno almoço por volta das 11? Sim. Em que é que consiste esse pequeno almoço? Normalmente eu peso 100 gramas de claras e 150 a 200 gramas ou ml, no caso, de bebida vegetal de amêndoa e café. E levo uma fatiinha de queijo nas clarinhas. Portanto, 120 ml de bebida de amêndoa, certo? 150 a 200. 150, sim. Ok. Com café. Sim. Costuma-se variar neste pequeno almoço? É quase sempre esta abordagem? É quase. Não há assim nenhum dia que possa ser uma alternativa diferente? Se calhar ao fim de semana, em vez de claras, ponho um ovo ou 2. Ok. Em que horário costuma ser esta refeição ao fim de semana? 10h30, Ok. Então aquilo que muda é, em vez de termos as 100 gramas de claras, temos um ovo. Sim, um ou 2. De resto, temos lá na mesma a bebida de amêndoa e o café. Às vezes podem ter café a fim de semana. Mas agora no verão convém. Ok. Depois do pequeno almoço, qual é a refeição seguinte? Almoço. Por volta de que horas? Mais ou menos. Por volta de 1 da tarde. É habitual termos sopa? Ao jantar. Ao almoço não. O prato principal é constituído por uma fonte de hidratos de carbono, ou seja, o arroz, a massa ou a batata? Sim. Sim, muito bem. Vamos dar aqui uma vista de olhos então às quantidades. Eu vou rodar o computador e aquilo que eu quero é só que identificamos o prato mais próximo da quantidade de hidratos de carbono que estamos a consumir neste momento, está bem? Então, vamos aqui ver. Portanto, eles estão aqui classificados como A, B ou C. Só precisava mesmo que a Helena me dissesse qual destes pratos corresponde à quantidade de arroz mais próxima do prato. Eu tento fazer o B, mas às vezes está um bocadinho mais para o A. Claro. Ok. Vamos à esparguete. Está ali um bocadinho mais no A também. Ok. E se a opção for, por exemplo, pela batata? Pela batata ficamos ali no C. Ok. Agora, eu preciso identificar a fonte de proteína. Vamos começar aqui pela carne. Geralmente lá em casa varia-se entre carne e peixe. Há uma maior preponderância do consumo de carne, por exemplo? Não, há uma maior preponderância de consumo de peixe. Mas vamos variando. Certo. Quando se come carne, geralmente que quantidades é que estão mais associadas à quantidade que a Helena consome? A mesma ideia, não é? Prato A, B ou C? Sim. Mas para o B. Ok. E no caso, por exemplo, do bife? Sim, também um B. E por fim, aqui uma carne vermelha. Tento evitar, mas estou ali num A, por exemplo. Ok. Então vamos pensar aqui no peixe, está bem? Vamos aqui olhar para as opções disponíveis. Vamos começar assim pela pescada, que é o mais básico de todos. Destas 3 opções, qual é que seria a mais próxima da quantidade que é feita efetivamente? Um B.
Seria o B. Agora vamos imaginar que esta não seria uma posta de pescada, mas sim uma posta de salmão. Qual é que seria o tamanho? Também é B. Sim, Ok. E salmão eu gosto bastante. Vamos pensar então aqui no bacalhau. Não sei se gosta. Sim, também Pronto. gosto. Qual destes é que seria mais próximo então também da quantidade real? Maiorzinha, assim, o 6. Seria o C? Ok, muito bem. Vamos rodar aqui o computador e vamos avançar. É habitual existirem legumes ou saladas a acompanhar o prato? Sim. Qual é que costuma ser o tempero? Se for salada, leva azeite, vinagre e sal. Os legumes normalmente são só cozidos com um bocadinho de azeite e sal. Temos fruta na sobremesa? Sim. Diariamente ou... Não, diariamente. É uma coisa que eu consigo viver sem. Ok. A bebida, o que é que costuma ser? Na refeição, nada. Eu vou bebendo água ao longo do tempo, então na refeição não gosto muito de acompanhar com água. É mesmo meu, não é Certo. por evitar. Há pão a acompanhar a refeição? Pode estar na mesa, mas eu não ligo muito. Geralmente a fruta é quase sempre a sobremesa ou, por exemplo, num dia especial existe ali uma sobremesa um bocado mais característica? Às vezes no fim de semana pode haver uma outra sobremesa extra, tipo um bolinho, uma coisa assim. Mas não, eu gosto de, durante a semana é só mesmo a fruta. Às vezes, depende. Por exemplo, eu já almocei, já arrumamos tudo, já passou assim uma meia hora e apetece-me um quadrinho de chocolate. Ok. Mas isto é nos dias de semana, certo? Sim. Depois, voltando então aqui às exceções, no que diz respeito ao fim de semana, o que é que acontece diferente para além de vez em quando temos uma sobremesa? Acontece ali algumas, por exemplo, vão almoçar à casa de amigos, de familiares, é normal que a Helena acabe por fazer uma refeição um bocadinho diferente, isso acontece, nem sempre acontece. Como é que é gerida estas refeições de fim de semana? Pois, tentar não sair muito da regra, não é? Mas, contudo, porém, havendo uma coisa diferente, eu só quero experimentar, pronto. Mas tentar aqui não... Certo, mas aqui está mais relacionado, por exemplo, com a sobremesa ou também existe uma bebida diferente, as quantidades são um bocadinho superiores. Quando existe uma refeição em si diferente, seja num contexto familiar, de restaurante, com amigos, para além da sobremesa, existe assim, a Helena tem a percepção se as quantidades aumentam, se o tipo de confecção dos alimentos é pior? Principalmente quando é fora. Aí a confecção dos alimentos não é gerida por nós, não é? E nota-se claramente que às vezes muito mais sal, ficam muito mais cedo depois. Mas, por exemplo, aí eu sei que quando vamos almoçar ou jantar fora, apetece-me um sumo, por exemplo. Eu tento fazer normalmente uma frise, já me dá aquela sensação de estar a beber um sumo ou um refrigerante e é uma coisa mais controlada, vamos dizer assim. Esquece a conclusão no outro dia. Pronto, depois é claro, se estivermos em casa de amigos, vai haver sempre montanhas de sobremesas diferentes, claro, por nós lá em casa, também quando temos pessoal lá em casa pronto. Ok. E a quantidade de comida aumenta sempre um bocadinho mais. Muito bem. Depois do almoço, voltando outra vez à semana, qual é a refeição seguinte? Ali um lanchinho da tarde. Aproximadamente em que horário? 4h30. O que é que consiste este lanche? Um iogurte e normalmente peso 30 gramas de cereais de milho. Aqueles cereais tipo cornflakes? Sim. O iogurte é de que perfil? É um iogurte normal? É daqueles um bocado mais proteicos? Não, é sem lactose. Normalmente ou o sabor de morango ou se for natural ponho um bocadinho de doce de compota, uma coisa assim, só para não ficar tão... Certo. Outro exemplo de outro lanche? Outro lanche. Pode ser um exemplo assim mais invernoso, se calhar uma bebida quente, se calhar um chá ou uma bebida vegetal com um bocadinho de cacau e aí já vou buscar uma bolacha ou um pão. Já não vou tanto fazer iogurtes. E a bolacha é de que perfil? Maioritariamente ou bolacha Maria ou assim mas vai variando, mas normalmente vamos por assim. Mais bolachas desse perfil, ok.
Este lanche é o que antecede efetivamente o jantar ou ainda existe aqui outra refeição antes do jantar? É o que antecede o jantar. O jantar é mais ou menos em que horário? Por volta das 8, correto. E em relação ao jantar, temos quantidades de dinâmica, é parecido com o almoço, há aqui alguma alteração? Não, normalmente é sopa. Uhum. Sopa e fruta, ou se tiver um bocado mais de fome, posso comer pão ou umas tortilhas de milho com um queijinho, daqueles triangulares, assim. E dentro do pão, vai também alguma coisa desse género? Queijo da vaca que ri ou... Sim. Eu entendi que temos o jantar que é constituído pela sopa ou pela fruta. Não, sopa e fruta, ou então pelo pão com alguma coisa. É isto que geralmente acontece? Não. Normalmente, se eu acabar de comer a sopa e sentir que ainda tenho assim fome... Isto é uma espécie de reforço. Uhum. Ou em substituição da fruta, neste caso, não é? Não, pois a fruta é sempre essencial. Ok, então acrescenta-se ao pão, já percebi. É bem essencial para mim. Esta é a última refeição do dia? Sim, normalmente antes de ir para a cama tomo um chá. Enquanto estou a fazer arrumar as coisas para o dia seguinte, faço o chazinho e bebo o chá antes de ir para a cama. Quantidades de água que habitualmente Helena bebe por dia? 2 litros é sempre certinho. Mas às vezes ponho aqui em 2.200, 2.300, mas 2 é... 2 litros por dia? Sim. Certíssimo. Faltou-me aqui alguma coisa no levantamento dos hábitos alimentares? Acho que não. Sim, o chamado penicar, ou seja, de irmos buscar uma bolacha aqui, uma bolacha ali, ou então de vez em quando dar-nos um impulso de ir buscar qualquer coisa, uma barra de cereais, ou então um alimento qualquer a uma máquina de vending. Isso aparece aqui em algum momento durante o dia ou é uma coisa muito esporádica? É uma coisa muito esporádica se eu estiver a fazer muitas coisas na cozinha. Se eu for, por exemplo, estiver a fazer, já organizar marmitas, passamos umas horas na cozinha, não é? Então eu tenho tendência a ir buscar uma bolacha ou ir buscar Vou andando ali a petiscar coisas, mas é quando estou bastante tempo na cozinha. Se eu tiver bastante tempo a fazer outra coisa qualquer que não seja na cozinha, eu não tenho essa... Portanto, a cozinha é sempre um local de tentação? Sim. Ok. Portanto, temos que passar menos tempo na cozinha. Ok. Então, eu já consegui identificar aqui na base alguns dos erros alimentares. Ok? Acho que também vamos também fazer aqui uma ponte com a questão que a Helena me descreveu também da endometriose. Uhum. Acho que faz todo o sentido nós fazermos aqui um elo de ligação. Há aqui algumas coisas que eu obviamente quero melhorar, mudar. Também acho que é importante, obviamente, adaptarmos isto em função do estilo de vida, porque obviamente os nossos hábitos alimentares também são um bocado moldados em função disso. Na prática, é importante agora fazermos uma pesagem para vermos como é que estão os valores de peso, de bioimpedância, avaliarmos a massa gorda, ficamos com esses indicadores e depois também fazemos então aqui o levantamento das 3 ou 4 questões que eu acho que são fulcrais para nós conseguirmos mudar e chegarmos aqui a um resultado a que nos propomos, porque daquilo que eu percebi nos hábitos alimentares, há assim uma certa carência de hidratos de carbono ali no momento inicial do dia. Não sei se pode ser uma boa política treinar em jejum. Acho que o final do dia, de certa forma, pode ser um bocadinho condicionado por o facto de estar também na cozinha durante algum tempo e depois começa a crescer uma certa ansiedade. Isso também são, no fundo, reflexos de algumas questões que podem não estar ali tão bem sustentadas no início do dia. Para já, vamos fazer então a parte das medições, está bem? Okay. E depois vamos tocar um bocadinho mais detalhadamente sobre essas questões. Está bem, Helena? Certo. Então vamos lá. Vamos ali para a balança. Primeiro, deixar que os elétrodos... Ok, zerem, exatamente. Vamos colocar aqui os dados e vamos, assim que ela tiver a zeros, subir. Força. As mãos bem apoiadas aqui. E depois vamos olhar em frente, está bem? Isso mesmo. Tentar não mexer agora, está bem? Ok, já podemos descer. E depois vamos medir aqui, então, alguns perímetros, está bem? Ok. Nesta balança 88.4. Só esse cresço. Não sei se vai de encontro à pesagem lá de casa. De casa estava 87,5.
Hoje de manhã? Sim, acho que um pouquinho de manhã. Na do José de manhã estava 88, não muito. Ok, mas quando a Helena se pesou de manhã, era com pouca roupa? Com a roupa... Sim, era só com o top de desporto. Na balança lá de casa? Sim. Pronto, ok. E era em jejum também? Sim. Pronto. É para nós termos a ideia de como é que vão variando as mudanças de uma balança e da outra, para tentarmos perceber também lá em casa como é que isso vai sendo moldado. Ok, então vamos virar de lado para mim. Do lado direito. Do outro lado. Exatamente. Vamos subir só a manga, está bem? Exatamente. Não escaldar antes de fazer isto, mas... Vamos agora relaxar o braço para a posição inicial. Ok, aqui já está. Agora vamos virar de frente para mim. Vamos subir a t-shirt até aqui, até esta zona, aproximadamente, isso mesmo. Ok, vamos aqui medir o perímetro da cintura. Também já está. Agora vamos virar de lado para mim, o lado agora não interessa. Vamos juntar os pés. Isso. Vamos colocar agora assim as mãos nesta posição. Exatamente. Vamos só subir um bocadinho a t-shirt. Ligeiramente. É isso. Pode ser. Exatamente. Está perfeito. Ok, agora vamos virar novamente de frente para mim e vamos dar um passo em frente com a perna direita. Quase que como se estivéssemos a fazer uma espécie de lunge e vamos fletir um bocadinho o joelho. Exatamente. Quase que são as medições para fazermos um vestido, não é? Para um casamento. Sim, quase. Portanto, se eu não tiver futuro na nutrição, podemos sempre dedicar à moda, não é, Helena? Mas eu tiro Ok, 65,5. Muito bem, já podemos sentar. Ok, então vamos dar aqui uma vista de olhos aos resultados, está bem, Helena? Deixa-me só aqui consultar o perfil. Ok, vamos então rodar aqui o computador e vamos fazer aqui... soltar as minhas asneiras. fazer aqui uma espécie de zoom in, está bem? Então, peso atual 88,4, está bem? É neste momento a nossa base de partida, portanto se o objetivo é descermos 10 kg, portanto o mínimo terá que estar ali representado na casa dos 78, mas eu acho que ainda pode ser um objetivo eventualmente um bocadinho mais ambicioso, mas vamos passo a passo. Em relação aqui à composição corporal, avaliado pela balança, neste momento a balança fez uma estimativa de 38,1 em termos de percentual de gordura, o que representa um valor um bocadinho excessivo, está bem? Na população feminina, geralmente os valores de gordura, os intervalos de referência variam entre 21 a 34. Portanto, neste momento, olhando para ali, vemos um 38,1, o que significa que esta percentagem de gordura está acima daquilo que são os intervalos de referência. E é aquilo que nós, obviamente, queremos melhorar mais, não é? Que é a percentagem de gordura. E vamos trabalhar, obviamente, para isso. Estamos ali com um valor de cerca de 4% acima do ponto de corte. Ainda assim, obviamente que com o decorrer aqui desta perda de peso, eu acredito que possamos nos aproximar muito dos 29, eventualmente um bocadinho menos. Mas a parte importante é que nesta fase inicial olhamos para o valor de gordura e conseguimos vê-lo a diminuir e se aproximar primeiro dos valores de referência e depois criarmos ali uma consolidação no resultado. O valor de massa magra, a massa magra é tudo aquilo que não é gordura, não é? Neste momento estamos com 52 kg, que me parece um valor perfeitamente aceitável. Os valores de hidratação podem ser um bocadinho melhores, porque neste momento estamos com 48,1%, e no caso da população feminina, os intervalos de referência variam entre os 45% a 60%. Portanto, apesar de não estar abaixo do limiar mínimo, está próximo. Eu acho que os 2 litros para já são suficientes, parece-me a mim. Eu acho que também é normal que este valor de hidratação esteja um bocadinho baixo, porque na verdade
há sempre ali uma relação entre a gordura e a hidratação, ok? Portanto, a balança bioimpedância vai nos dar um bocado essa percepção e, na verdade, eles são diretamente proporcionais, o que significa que se a gordura diminuir, objetivamente os indicadores de água por si só vão aumentar. Portanto, eu acho que essa ingestão de água não me parece desadequada. Obviamente também não podemos, se calhar, achar que temos que beber 10 litros de água por dia. Senão, nem eu conseguia fazer. Senão depois era um valor dramático. Mas a mensagem é essa. Eu acho que a parte mais importante é efetivamente que a gordura possa descer e naturalmente os valores de hidratação também vão acabar por subir. Está bem, Helena? Em relação aqui aos valores antropométricos, nós o que nos interessa avaliar, e depois também no futuro, neste momento ainda temos intervalos de gordura um bocadinho elevados, e é difícil avaliar neste momento as pregas cutâneas, porque é a melhor forma de nós até estimarmos a gordura corporal. Neste momento seria contraproducente fazê-lo, mas acho que no futuro podemos também avaliá-lo. Mas neste momento avaliamos os primos que nos dão alguma visão de como é que a distribuição de gordura possa estar a acontecer também. Obviamente no caso das mulheres a distribuição à partida é mais nos membros inferiores, está bem? Do que propriamente na zona abdominal, e é um bocadinho isso que está aqui representado, ou seja, não há ali uma tendência por si só a acumular só a gordura na zona abdominal. Parece-me a mim que até é o mais direcionado com os membros inferiores. E estes valores, no fundo, vão servir para nós no futuro compararmos e percebermos o que é que vai evoluindo com as mudanças que vamos registrando aqui, não só a nível de peso, mas também de composição corporal, está bem? Exato. Mas a informação que nós podemos retirar daqui é que não existe uma preponderância de acumular gordura, por exemplo, aqui na parte abdominal, e existe uma distribuição um bocadinho mais generalizada, está bem? Pronto. Este, digamos assim, que é o diagnóstico que nós podemos fazer da situação no momento. Não sei se foi surpreendente, se já estávamos assim mais ou menos à espera. Sim, eu tenho noção que a situação não é favorável, que há aqui muita coisa para mudar. E lá está, se calhar aqui este caminho que eu fui fazendo, nós entramos no ginásio de agosto do ano passado, portanto o caminho que fui fazendo até agora mais ou menos sozinha, por minha cabeça, há aqui coisas que agora com a ajuda realmente de quem sabe é que pode mudar, não é? Sim. É um caminho longo também e vai ser produtivo. A mim o que me parece que é importante realçar são 3 coisas naquilo que foi a abordagem há pouco que nós falamos dos hábitos alimentares. A primeira, obviamente que o facto de começarmos o dia sem um pequeno almoço propriamente dito não é propriamente uma coisa que nós queiramos que aconteça, parece-me a mim, sistematicamente. Obviamente que há pessoas que acabam por ter mais dificuldades em fazer o pequeno almoço, pode ser um dos casos. Há aquela sensação de inibição do apetite da parte da manhã, ou seja, nunca há fome da parte da manhã, muito raramente acontece, não é? Eu era daquelas pessoas que não fazia absolutamente nada sem tomar o pequeno almoço primeiro. E eu fui mudando isto ao longo do tempo. Ou seja, eu comecei a treinar em casa aos poucos e comecei a treinar muito cedo e não me dava tanta vontade de tomar pequeno almoço antes. E fui alongando o espaço de tempo até tomar um pequeno almoço. Por isso é que está... Hoje em dia acaba por se treinar sem tomar um pequeno almoço. Acho que acaba por ser sempre um bocadinho comprometedor, porque na verdade estamos ali um período de tempo a descansar, não é? E obviamente que durante o período noturno, apesar de estarmos com a nossa taxa de metabolismo basal mais lenta, não estamos a gastar as mesmas calorias, ainda passamos um período significativo sem fazer uma refeição. O facto de estarmos a fazer exercício, às vezes com até níveis possivelmente de intensidade mais elevados, vai nos expor um bocadinho mais a nossa massa muscular e se calhar até a massa gorda, que é aquilo que nós queremos trabalhar mais, pode ser aquilo que até não vamos conseguir até oxidar tanto, ou seja, eliminar tanto. Portanto, o facto de começarmos o dia com um bom pequeno almoço, existem inúmeros benefícios associados, principalmente até por haver ali uma certa estabilização da glicémia durante o dia associada a isto. O que é que isto nos quer dizer? Que muitas vezes o facto de nós começarmos o dia com um bom pequeno almoço faz com que, na verdade, ao longo do dia possamos controlar um bocadinho mais os impulsos alimentares que vamos sentindo por comer doces, ou até aquelas sensações que temos de fome descontrolada, ou até mesmo a tal chamada voracidade, que é quando nós estamos a fazer as refeições de uma forma muito rápida e se calhar nem estamos a perceber aquilo, em termos de quantidades, aquilo que estamos a ingerir. Portanto, começar o dia com um pequeno almoço parece-me uma boa estratégia, controlar todos estes aspectos. Agora, temos que ter a noção de que este pequeno almoço não pode ser, em primeiro lugar, uma refeição muito densa, porque senão vai provocar provavelmente desconforto durante o exercício físico. Tem que ser uma refeição que, no fundo, vá de encontro um bocadinho àquilo que a Helena possa conseguir fazer. Já que estamos a fazer um batido de proteína, se calhar não seria de todo uma má ideia juntarmos lá, eventualmente, um hidrato de carbono que seja de fácil utilização com o batido também. Estou a pensar,
assim numa aveia instantânea ou até mesmo num nestum de arroz, ou eventualmente até comermos uma peça de fruta. Portanto, há aqui várias estratégias que nós possamos colocar para promover esse consumo ao pequeno almoço. Segundo ponto, para mim, fundamental, a questão do trânsito intestinal. Ok? A endometriose que também vai influenciar um bocadinho nesta situação, mas o facto de termos um intestino funcional vai ser determinante para conseguirmos trabalhar a questão do peso e da massa gorda também. Como é que nós conseguimos colocar o nosso trânsito intestinal funcional? 3 coisas fundamentais, a mim me parecem. Melhorarmos o conteúdo de fibra, não é todo o tipo de fibra, mas principalmente a fibra que está presente em algumas frutas vai ser muito importante para a regularização deste trânsito intestinal. O consumo de água durante o dia, ok? E eventualmente a utilização ou não aqui de uma coisa que possa também ajudar, de um coadjuvante, que é a cafeína. Portanto, acho que este estímulo de consumirmos um determinado conteúdo de fibra, uma quantidade de água standardizada ao longo do dia, e eventualmente tocarmos aqui na questão da cafeína, acho que acaba por ser muito importante para a regularização do trânsito intestinal, mas eu acho que o consumo de fibra, principalmente da parte da manhã, pode ajudar de forma decisiva. Então, é normal que no plano alimentar apareça lá uma indicação da parte da manhã, tentarmos estimular o consumo de alguns alimentos muito mais ricos nesse tipo de fibra, como por exemplo o kiwi, a ameixa. São alimentos que podem fazer parte desse momento do dia ou com alguma dificuldade? Não. Eu frutas gosto quase todas. Que a parte importante era de facto conseguirmos colocar ali alguma fonte de fibra que fosse de facto ajudar aqui no processo, e até mesmo pensando na perspectiva de colocá-la logo da parte da manhã. Não é que seja exclusivo daquele momento, mas como também estamos ali com um período de tempo ainda significativo sem introduzir alimento, pode ser uma boa forma de começarmos bem o dia e de estimularmos logo ali as nossas bactériazinhas do cólon. Portanto, acho que colocarmos da parte da manhã eventualmente também poderia ser aqui uma alternativa válida. Portanto, já falamos aqui da questão de começarmos o pequeno almoço, já falamos com a questão de pormos o trânsito intestinal funcional. A única coisa que me falta falar é mesmo aqui da distribuição de refeições ao longo do dia. O que eu quero é que, acima de tudo, consigamos ter uma ingestão calórica que possibilite, no início do dia, temos uma ingestão calórica um bocadinho superior, e consoante o momento em que se vai aproximando do momento em que nós vamos nos deitar, que essa ingestão calórica acabe por diminuir. Ou seja, à partida, a ingestão calórica ao jantar deve ser um bocadinho inferior daquilo que é, por exemplo, no almoço. E é essa a visão que eu quero que tenhamos, ok? Acho que o facto de começarmos o dia com um pequeno almoço e termos um encadeamento sucessivo das refeições faz com que cheguemos ao jantar com muito mais controle de todas estas variáveis, ok? Portanto, o importante é chegarmos ao jantar com aquela sensação de que não estou voraz, não estou com aquela necessidade de comer um prato e devorá-lo de uma forma abusiva, estou simplesmente mais consciente que devo gerir as quantidades de uma perspectiva equilibrada e que de facto esse jantar vai-me possibilitar descansar também bem, porque às vezes quando nós comemos em muita quantidade ao jantar acabamos por não ter tanta facilidade em fazer o processo digestivo, ok? Portanto, os pontos que eu queria explorar sobretudo são estes. Obviamente que estes pontos vão lá todos colocados no plano alimentar. O objetivo é conseguirmos agora segui-lo. Sim. É normal que existam algumas dificuldades, faz parte do processo. Depois a Helena também pode ir contactando para percebermos o que é que nós precisamos de mudar. E acho que esses 3 pontos para mim eram os mais importantes nós tocarmos. Não sei se há alguma questão relativamente a isso. Não, se eu me habituei a não tomar pequeno almoço, agora tenho que me habituar a tomar pequeno almoço. Mas... Eu também não vou propor um banquete ao pequeno almoço. Claro. Né? O que eu vou fazer é, no fundo, ajustar em função daquilo que também são as quantidades. Eu vou fazer algumas propostas de alguns alimentos, acima de tudo. Ou seja, o objetivo é termos no plano alimentar também algumas alternativas, algumas opções, para conseguirmos diversificar ao máximo nas escolhas alimentares. Está bem? Alimentos, pronto, assim, não gosto muito da abóbora, mas o que é a abóbora nos legumes inteiros, portanto. Sim, sim, mas à partida também não vamos colocar lá alimentos que a Helena não gosta. Por falar nisso, vamos já fazer a listagem dos alimentos que não gosto, que é para nós ficarmos com essa ideia. Ou seja, abóbora já percebi que não. Mais alguma coisa? Alguns frutos secos, tipo castanhas. Mas já comecei a gostar mais de nozes, avelãs, assim. Mas também é raramente. Mas estamos a falar de castanha, da nossa castanha ou da castanha do Pará? Não, essa eu gosto. Da nossa castanha, ok. Gosto dos caramelizados, mas isso também... Tipo manteiga de amendoim, abacate, esse tipo de alimentos. Ok. Vou buscar aqueles que eu não gosto. Tenho um dedo de adivinha, pelo juízo. Foi logo direto. E eventualmente leguminosas, tipo feijão frado. Sim.
feijão frade, grão de bico, sim. Isso tudo pacífico, ok, muito bem. Até ervilhas que eu não gostava já gosto. Aquelas bolachas típicas, tipo esferobite, sem problema? De arroz não. Sim, de arroz. Pode ser. De arroz parece que estou a comer um bocado de parede. Pronto, ok. Muito bem. Pronto, basicamente eu agora irei enviar o plano alimentar por e-mail, está bem? Vamos então fazermos o enquadramento do plano alimentar em função do objetivo que temos. E aqueles 3 tópicos que eu falei para mim são determinantes, ok? Em função daquilo que é o objetivo a que nós estamos aqui a planear, eu acho que há sempre intervalo para fazer uma outra refeição fora do contexto. Portanto, eu prefiro que a Helena, se tem vontade de comer um pastel de nata, que coma um pastel de nata, do que ande 4 dias a algar pelo pastel de nata e anda a comer outras coisas a pensar no pastel de nata. Portanto, se há vontade de comer um pastel de nata, ok, vamos fazê-lo, ponto final, manter as rotinas todas de alimentação que combinamos no plano e, à partida, as coisas terão um encadeamento normal, portanto não vai ser por aí que vamos ter, parece-me a mim, um grande impacto nos resultados, está bem? Okay. O transicional eu quero que seja diário, ok? E é muito provável que o facto de termos então fibra, principalmente no pequeno almoço, que o torne mesmo diário, está bem? Okay. Mas também não tem que ser uma pressão, ou seja, não temos que agora perceber se houve um dia que não fizemos, ok, já vem todo o mal ao mundo, agora estou a reter líquidos. É uma catástrofe, não é? Okay, pode acontecer de facto, principalmente se houverem dias em que bebemos bebidas alcoólicas ou que até temos uma ingestão alimentar muito abusiva, pode influenciar efetivamente o trânsito intestinal também, portanto temos de ter a plena percepção disso. Claro. Tá? Dúvidas, Helena? Não, nada, acho que agora é corrigir as asneiras. Essencialmente. É isso. Queria fazer assim, umas 2 perguntas, Ivo. Por exemplo, uma pessoa que quer perder peso. Porquê é que é importante consultar um nutricionista? Ou ganhar peso? Às vezes temos as 2 questões. Nós estamos a focar aqui na questão da perda de peso, mas temos 2 questões importantes. Também temos o ganho de peso ou de ganho de massa muscular. Porquê que é importante? Acima de tudo, porque obviamente nós estudamos para isso, não é? É o nosso trabalho. Mas, melhor do que ninguém, vamos dizer o que é que nós estamos a fazer de errado. Porquê que é importante? Acima de tudo porque o facto de ganharmos ou perdermos peso está associado muito àquilo que nós vamos gastando ao longo do dia, não é? E há 2 formas de nós trabalharmos o nosso peso. Tem a ver com o nosso gasto e o nosso consumo. E é fundamental que, consoante o objetivo que nós nos propusemos, se o nosso objetivo é perder peso, por exemplo, é normal que eu vá ter necessidade de ter um déficit calórico, ou seja, de eu ter uma ingestão calórica um bocadinho abaixo daquilo que é o meu gasto. Ou então, efetivamente, aumenta o fator de atividade física, começa a gastar mais do que aquilo que gastava. Portanto, pode também ser um contributo para a perda de peso. O ganho de peso é exatamente a mesma coisa, só que pensado da perspectiva contrária, não é? Eu vou ter que ter um excedente calórico, ou seja, vou ter que ingerir mais do que aquilo que eu habitualmente gasto para conseguir ter aqui um valor que vá aumentando. Eu diria que o processo de ganho de peso é um bocadinho mais burocrático e mais difícil, porque ganhar massa muscular não vem só assim? É isso, eu costumo dizer que é preciso ainda ser mais pormenorizado em relação à alimentação. Os cuidados são, parece-me a mim, maiores até do que para quem quer perder peso, mas acho que a importância advém um bocadinho daí, ou seja, de nós conseguirmos enquadrar uma estrutura alimentar dentro daquilo que possam ser os objetivos da pessoa, e acho que tanto para perder como para ganhar peso, obviamente aquilo que comemos conta, e conta de forma decisiva. Portanto, nesse prisma acho que é fundamental efetivamente terem aqui o apoio de alguém na área da saúde e obviamente na área da nutrição. Somos o que comemos, não é? Também. E, por exemplo, esta avaliação com pesagem, medição, de quanto em quanto tempo é que se deverá fazer com a pessoa que realmente percebe disto, não é? Não é nós lá em casa sozinhos, é uma coisa. Eu acho que isso depende um bocadinho da abordagem de cada profissional. Eu acho que, obviamente, um plano alimentar tem ali sempre um período de duração temporal, não é? Quando nós criamos um estímulo a uma pessoa com uma mudança nos comportamentos e nos hábitos alimentares, é normal que exista ali um período de adaptação e se calhar a pessoa consegue explanar ao máximo os resultados do plano alimentar no espaço temporal entre 6 a 8 semanas. Obviamente que esse é o período provavelmente onde nós queremos reavaliar. Agora, vai depender muito de caso para caso, há pessoas que se calhar vão reagir mais rapidamente que outras. Agora, não é importante estarmos a pesar todos os dias. Sim. Isso acho que às vezes cria uma pressão desnecessária, às vezes cria assim uma certa ansiedade
acho que a parte mais importante é percebermos consoante o objetivo que nós temos, que pode ser ganhar ou perder 10. É diferente querer ganhar 10 kg ou perder 10 kg do que ganhar ou perder 20 kg, por exemplo. São timings diferentes. Mas eu diria que uma perda de peso equilibrada, para terem uma ideia, deve ir de encontro, dependendo do índice de massa corporal da pessoa. Obviamente que se uma pessoa tem um excesso de peso mais predominante, é possível que perca peso de uma forma mais rápida, mas o que vai de encontro às minhas expectativas e aquilo que eu quero que aconteça é que as pessoas tenham uma perda de peso entre cerca de 300 a 500 gramas por semana. Portanto, o expectável de acontecer no espaço de 10 semanas será perder entre 3 a 5 quilos. Estamos a pensar em 2 meses e meio. Isto, para alguém que tenha excesso de peso, efetivamente, ou um grau de obesidade tipo 1, quando nós estamos a falar em obesidade mais do tipo 2, ou obesidade ainda mais problemática, é possível que a perda de peso média seja mais rápida, portanto anda ali à volta das 500 gramas a 1 kg por semana, portanto são basicamente esses os valores de referência. Sim, ótimo. Está bem? Deu para entender muita coisa agora. Sim, é por aí que também nos queremos orientar. Claro, Pronto. sim. Nós às vezes achamos que sabemos fazer uma alimentação correta e depois espalhamos ali nas bolachas zero gordura adicionada e afinal tem mais gordura que uma bolacha Maria, por exemplo. É verdade. Sim. Pronto, depois, então, entretanto, o plano alimentar vai seguir por e-mail. Dúvidas, sempre à vontade, está bem? Ok. E vamos estando aqui um bocadinho a par para percebermos como é que estão a ser a evolução das coisas, está bem? Certinho. Não há nenhuma dúvida? Nem Pronto, então é só esperar agora pelo plano alimentar, está bem? as minhas... Então, já fizemos a nossa avaliação, peso, medidas, hábitos alimentares, as minhas asneiras, vamos corrigir isto. E, portanto, bora lá para os 90 dias de desafio. Fiquem muito atentos, sigam as nossas páginas. Temos aqui o Dr. Ivo Ferreira, pode-vos ajudar também e fiquem atentos para ver todos os pormenores, todas as lacunas que vamos aqui corrigir para vos ajudar também em casa.